Bom dia. Todos bem aí? Bom dia. Todos saudáveis? Fazendo trocas gasosas? Metabolizando? Opa! Que voz de sono, Rafael do céu. Bom dia. Bom dia. Quem está falando comigo? Não apareceu aqui na tela. Não sei quem foi que falou comigo. A Fernanda. Ah, bom dia, Fê. Sentiu falta do seu bom dia ontem na aula. Você dormiu? Não dormi, não. Eu tava o tempo todo. Só tava mais calado, tava muito frio. Tá, hoje tá frio também, né? Não, agora, misericórdia, só aquela chuvinha chata. Bom dia, Pro. Bom dia, Jaqueline. Olha, vocês viram que apareceu um novo ícone aqui, levantar a mão? Deixa eu ver o que acontece. Ah, que bonitinho. Vocês já tentaram levantar a mão? Aonde está esse ícone? Eu não tenho ele aqui. Também não. Não, na hora que vocês colocam, quando vocês estão falando comigo, não aparece aí ativar a câmera, ativar o microfone, compartilhar a tela. Aí tem uma mãozinha, para mim aparece, levantar a mão. Não, o meu não aparece. Não? Não. Quer ver? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Oi? Pronto, não tá aparecendo para mim também, não. Não? Ah, é muito bonitinho. Fica legal porque, por exemplo, no dia que eu quiser, a gente tiver uma reunião grande assim, ó, tô compartilhando a tela com vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, levantar a mão? Sim. Ó, Mas aí eu não aperto. aparece, não. Eu aperto Acho que é porque nele, eu sou ó. computador, né, professora? Pode ser que seja por isso. No celular ele fica mais limitado com as opções. Aí, ó, aqui no cantinho, tá vendo que o meu nome tem uma mãozinha levantada ali? Vocês conseguem ver? Nos participantes. Aí fica aparecendo uma mãozinha, aí é legal. Ah, vi. Ah, sim, tá ali. Que para mim não é muito útil isso, né? Porque vou levantar a mão para eu mesma falar, né? Mas para vocês é bem interessante. Bom, vou compartilhar a tela para a gente começar. Hoje a gente vai fazer o que era para ser a continuação da aula passada, mas a aula foi tão produtiva que se estendeu além do que eu esperava. A gente foi até depois do horário. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o manejo do paciente na UTI com Covid-19. Tudo bem? Vocês conseguem ver a projeção dos slides? Sim. Sim? Bom, então, eu vou fazer uma retomada aí com relação a alguns conceitos desse vírus, dessa doença. Talvez alguns de vocês pensem, nossa, mas só fala isso, ela vai abordar isso, mas é de suma importância que vocês tenham um conhecimento científico voltado para as áreas de afinidade e que sejam de realmente confiança, né? Então, todos os dados que eu estratifiquei aqui são bases científicas de OMS, PEBMED, tá? Então, e do HC também, para que vocês tenham um conhecimento sobre por que essa palavra, né, COVID, esse nome aqui, cada pedacinho da palavra aqui, ele significa uma coisa, né? Então, esse
da palavra aqui, ele vem dizer para nós que é da família dos coronas, né? É o 7º da linha, né? Vocês já sabem que essa é uma doença do corona que não é a primeira vez que chega, né? Não é a primeira manifestação de classe de corona. Vocês sabem que em 2002, lá na Ásia, nós tivemos o surgimento da manifestação do SARS-CoV tipo 1, né, que também partiu do morcego. Até agora, nós temos muitas, não podemos falar que são especulações, mas grandes chances que o Covid-19 tenha sido a sua primeira, o foco dele tenha vindo dos morcegos também. O V, ele representa para a gente que ele é um vírus, o I de infecto, tá? E o D de disease, que é doença, né, em inglês. Da classe dos coronas também, acabei esquecendo de falar para vocês, né, que nós tivemos os MERS, lá em 2009, que também foi atingido pelo Oriente Médio, né, que veio lá do dromedário, né, que ele, na verdade, ele era mais letal, ele era mais agressivo do que o próprio Covid-1 de 2002, né, do SARS-CoV-1, e esse que a gente está vendo agora, né, o SARS-CoV-2, porque o nome dessa doença, Covid-19, é também, né, o nome dessa síndrome respiratória, se você for isolar o vírus, é SARS-CoV-2, tá? Vou escrever aqui para que vocês não esqueçam, porque, gente, com certeza, quando vocês forem prestar concurso, né, já para titulação de enfermeiro, isso vai cair muito, né? Como era o nome desse vírus na classe científica, fazendo a estratificação dele em toda a sua conjuntura aqui, o nome dele era SARS-CoV, né, porque ele ainda está vigente, SARS-CoV-2. E aí o epicentro dessa epidemia aconteceu lá em Wuhan, né, que é uma província de Hubei, tem cerca de 11 milhões, mais ou menos, de habitantes, né, e de lá que se originou todos os casos. Aí, não sei se vocês lembram, né, mas foi em dezembro de 2019 que nós tivemos a maior parte das infecções respiratórias, né, e depois disso teve o alastramento de forma global, né, e aí foi em 11 de março que foi decretado pandemia, porque a gente já tinha uma questão aí de 80% dos casos acometidos, mas ainda eram leves, 5% deles eram muito graves e 15% eram graves, tá? Só quando eu montei essa aula aqui, eu peguei o último boletim da OMS que tinha sido fechado e nós estávamos no patamar de 7 mil mortos no Brasil, tá? Em decorrência do Covid-19, e nós tínhamos a confirmação, né, que então, de todos aqueles que fizeram o teste, confirmaram 105 mil afetados com essa doença, né? Então, a grande questão é que nós não testamos todo mundo. Vocês podem ver que nós não temos um coeficiente para testes em massa, e aí, se nós fôssemos testar toda a população, com certeza esse número de casos confirmados seria muito, muito maior, né? Para que vocês conheçam, então, a característica dele, né? Ele tem essa estrutura microscópica aqui, por isso que ele é um corona, né? Ele é redondinho, tem as suas espículas, que é no microscópio A, e no B, quando ele já faz a interiorização nas nossas células epiteliais das vias aéreas, né? Ele precisa se juntar a outra célula humana, porque ele é só uma linha RNA. Olha aqui uma fita RNA aqui no cantinho esquerdo da tela de vocês, direito, desculpa, tá? Então, diferentemente de uma bactéria, né, por isso que algumas pessoas se perguntam, né, mas por que até agora não saiu,
né, uma medicação eficiente para isso? Por que para as bacteremias, né, existem, para os processos infecciosos ou acometidos por bactéria, existem já medicação eficiente e para o COVID ainda não? Acontece que as bactérias têm um formato de fita DNA, ela é um ser único, né? Então, quando você toma a medicação, você destrói ela por completo. Agora, o vírus do COVID, não. Ele tem uma fita de RNA, ela é incompleta, ó, tá faltando essa outra parte aqui. E para ela se completar, ela se liga uma célula do tecido respiratório nosso, tá? E esse é o grande problema, você não consegue matar ela sozinha. Para você matar ela, você mata a parte da célula humana também. Tá? Então, quando você faz o uso de medicação que impeça o crescimento dessa cadeia de RNA, você também acaba deteriorando parte das células do corpo. Então, é por isso que ela é tão letal e de difícil controle, tá? Você precisa praticamente baixar a imunidade total desse paciente. É por isso que as medicações são na base de imunossupressoras aí, para que você tenha uma diminuição dessa propagação dessa doença, tá? Bom, com relação às comorbidades afetadas, né, olha só, deem uma olhada nesse quadro aqui. Eles afetam muito pacientes com diabetes do que qualquer outra doença. E vocês sabem me dizer por que o diabetes tem essa afecção muito mais elevada do que qualquer outra doença de comorbidade? Por que os pacientes com COVID-19 ficam mais propensos a desenvolver estados graves tendo diabetes do que as outras doenças, como, por exemplo, o DPOC? Olha aqui o DPOC. Só 2% dos pacientes que têm DPOC se agravam, em contrapartida, 20% dos DMs se agravam. Por quê, gente? Pode me responder, viu? Eu tô aqui. Eu não sei. Eu Não tentei sei. passar na minha mente, mas nada. Porque para mim, por ser DPOC, a pessoa que adquiriu o Covid já... Aqui já. Aqui Mas- já. Mas diabetes está em um índice maior. Uhum. Meu pessoal de saúde do adulto pode responder isso daí, porque eles já sabem. Eu já dei essa aula para eles alguns dias atrás. Por quê, gente? Bom, então, a pedidos eu vou explicar, porque eu escutei alguém no fundo falando, professora, por favor, explique. Então, eu vou explicar. É assim, gente, o que acontece? Na obesidade, né, as células, elas acabam não dando conta de absorver toda a gordura, né, que esses pacientes possuem com relação ao acúmulo de ácidos graxos, tá? Então, os adipócitos, que são as células, né, de gordura, elas têm um limite para se expandir. Depois que elas se expandem muito, né, que ela atingiu o seu pico máximo de crescimento, ela começa a fazer um processo inflamatório, tá? E aí, nesse caso, quando ela tem esse limite da expansão, o que vai acontecer? Os macrófagos, né, que são a parte branca lá do nosso segmento do sistema de imunidade que nós temos, eles vão fagocitar, né, eles vão defender o nosso organismo, fazendo com que exista uma resistência, né? Eles vão, tipo assim, comer, vão fagocitar, vão comer essas propriedades inflamatórias aqui, em decorrência do acúmulo dos ácidos graxos proporcionados por esse paciente que fez uma dieta desregrada ou fez o acúmulo de açúcar no sangue. Ah, então é só o diabetes tipo 2 que acumula isso? Não, o diabético tipo 1 também, né? Por quê? Nessas duas características, eu vou ter dificuldade com a inserção da glicose dentro da célula para formar o ATP, para formar a energia. Então, logo, eu vou ter uma inflamação
dessas células, né? Porque eu vou ter muita gordura para o lado de fora, ok? E aí, isso se torna um processo inflamatório em cadeia. As células vão ficando todas inflamadas. E aí, eu vou ter dificuldade para regenerar os tecidos numa forma, num contexto em geral, tá? Então, esses pacientes já têm uma propensão de dificuldade de manejo tecidual, né? Isso em todos os órgãos. E aí, eu vou ter dificuldade para que esse paciente tenha uma melhor adesão a qualquer tipo de terapêutica assistencial, tá? Então, atentem aí que ele está acima de qualquer outra doença. Depois a gente tem a hipertensão e as doenças cardiovasculares, né? Mas a diabetes está à frente com relação às manifestações de comorbidade com a COVID. Tudo bem, gente? Professora, Sim. bom dia. Bom dia. Professora, então, pode-se dizer que o vírus da Covid-19, ele é maior predisposto em diabetes, porque ele se liga a células de gordura, é isso? Não é que ele não tem nada correlato a se ligar às células de gordura. É que o paciente diabético tem uma propensão maior a desenvolver processos infecciosos. Os tecidos do diabético têm mais dificuldade de cicatrização, tá? Então, ele desenvolve processos infecciosos mais rápidos, né? Então, quando o paciente se instala o processo infeccioso, você vai ver lá na frente que o vírus do COVID desenvolve outras propriedades mais correlatas com processos infecciosos de vias aéreas. E, com relação a isso, eu vou ter a maior incidência de pneumonia. A pneumonia é um processo infeccioso. Aí, o que eu vou ter adjacente a isso? Eu tenho um processo infeccioso, e aí o diabético, né, já tem dificuldade com relação a processos inflamatórios, né, e de correção desse tecido. Então, eu vou ter duplicidade de dificuldade para sanar esse processo inflamatório, tá? E aí é a consolidação de acúmulos, né, de tecidos inflamados. Essa é a dificuldade com o diabético. Ele já tem as células dos adipócitos lá, todas em processos inflamatórios, né? E aí eu vou ter uma dificuldade para que esse paciente tenha uma melhor evolução hemodinâmica, assim se dizendo, mas isso falando em todos os tecidos, não só no tecido respiratório, entendeu? Tá, ok, obrigada. Imagina. Bom, e aí como que a gente fala sobre o desenvolvimento desse aspecto clínico do paciente? Opa, baixei o som aqui. Como que esse paciente vai se apresentar, né, nos aspectos clínicos do COVID? Bom, o período de incubação dessa doença aí se limita a 5,2 dias, né? Esse paciente vai ter alguns sintomas bem característicos. E aí estão associados em 98% dos quadros, febre, tá? E aí associado a isso eu tenho 76% todos esses quadros que foram estudados agora, o paciente tem tosse seca. E aí vem seguido, gente, dessa cadeia, tá? Fadiga, mialgia, produção de escarro, dor de cabeça, né? Hemoptise, que é a tosse ali seguida com sangue, né? Diarreia bem pouco, e aí eu tenho alguns sintomas subsequentes que estão relacionadas à dispneia, né? Relacionada aí à tosse seca, e alguns outros sintomas subsequentes que estão relacionados também à ausência de paladar e de olfato. Mas, geralmente, esse período de incubação vai durar aí de 5 a 5,2 dias. Sim? É regrado mesmo que o tempo de incubação é de 14 dias mesmo? Ou isso pode ser para mais ou para menos? Então, isso é uma linha limítrofe. É exatamente por isso que se preza por 14 dias. Porque até agora foi estudado que o limítrofe são 14 dias. Porque o período de incubação dele é de 5,2 dias. Então, em até 14 dias,
eu já não tenho mais a transmissibilidade desse vírus. É o limite, a barreira que ele se mostrou até agora, tá? Bom, e aí com relação aos aspectos clínicos de investigação, né? Então, foi observado que quando se faz a coleta do sangue, esse paciente tinha uma presença de leucopenia, né? Então, a baixa dos leucócitos aqui em 25%, né? Quanto a linfopenia, né, de 63%, e um exame aqui mais característico sobre o estudo dos tecidos musculares, que é o AST, 37% deles são elevados. Mas o exame que é mais comumente avaliado e dá mais propriedade de certeza com relação à avaliação da infecção pelo COVID é o exame de imagem ainda, tá? Porque aí, na tomografia, eu vou evidenciar essa consolidação aqui de presenças de segmentos aqui lobulares bilateral. Estão vendo essas cavidades aqui, ó? Esses segmentos aqui que são detectados pela presença das manifestações infecciosas pela COVID, tá? Então, o exame radiológico ainda eu dou mais presença com relação aos achados clínicos, né? A clínica é sempre soberana, como eu já falei para vocês. Então, se o paciente já está apresentando todos aqueles sintomas, eu só vou evidenciar com uma investigação clínica para ter uma propriedade clínica mais assertiva, ok? Só que a tomografia, ela te dá mais esse aspecto clínico, olha aqui esse pedação aqui, ó, sendo tomado, do que os próprios exames de sangue. No exames de sangue eu não tenho muito essa característica. O exame de coleta de teste rápido de anticorpos, né, que vocês estão ouvindo falar, ele vai testar o IgG e o IgM, né? E o que significa isso? Ele faz detecção do RN viral do paciente, tá? E aí, o que ele vai mostrar para vocês? O IgM, isso segue não só para o teste rápido do COVID, tá? Isso é em qualquer exame que vocês venham a fazer. IgM representa fase aguda, fase latente. Então, fez o teste rápido e deu IgM positivo, significa que você está, naquele momento, apresentando sintomas ou com a presença do RN lá, viral do COVID-19 no organismo, ok? Mas, se o seu IgG der positivo, significa que você já teve contato com ele, tá? E aí você já é uma pessoa resistente a esse vírus. Vida que segue, você teve manifestações leves e talvez nem se atentou a elas, né? Para você foi um quadro leve de desenvolvimento, que é exatamente isso, né, que a Organização Mundial de Saúde vem preconizando até agora, né, e que parece que muitas das pessoas ainda não entenderam, só vão entender quando algum familiar for infelizmente letalizado com relação a isso. Algumas pessoas já estão, eu tenho vários colegas que estão aí em linha de frente, que fizeram o teste e o IgG deu positivo. E o que eles tiveram? Manifestações comuns de gripe, tá? Sintomas de síndrome gripal comum, tá? E aí, qual é o grande problema? O grande problema é se ele tiver contato com essas outras pessoas de comorbidades ou idosos, que são a nossa grande linha de faixa de perigo, a nossa zona de perigo são essas. Porque esses, sim, tá? São susceptíveis a essa doença, tá? Eles, sim... Professora, sim. Uma dúvida. Bom dia. Claro. Bom dia. Quem contraiu, pode então contrair de novo ou não vai contrair de novo? Então, até o presente momento, o que eles têm identificado é que pode contrair de novo,
mas eles não têm um estudo mais aprofundado sobre um avanço desse Covid-19, né? De tipo assim, um subtipo do Covid-19, né? Então, por exemplo, quando a gente teve o boom do HN1, ele era só H1N1. Agora a gente já tem por exemplo, a vacina que vocês tomam hoje não é mais de H1N1, a vacina da influenza, é de H2N4, uma coisa assim, porque a cepa já evoluiu, tá? Hoje a gente já toma uma classe muito mais avançada, porque as cepas já evoluíram. Então, até agora, os ensaios com relação a essa doença estão ainda bem crus, vamos falar assim. Sim, a pessoa pode pegar novamente, mas ainda não se sabe sobre o avanço clínico dela, se é um outro subtipo ou se é o mesmo, entende? Tá. Entendi. Tá. Obrigada, Pro. Professora. Imagina. Professora. Oi? Bom dia. Bom dia. E como explicar que alguém de 101 anos, né, que foi entubado, ficou vários dias na UTI, consiga resistir a esse vírus, né? E aí a gente tem vários relatos sobre pessoas que conseguiram resistir, né? Sim, metabolismo basal. Você já viu aqueles pacientes que, por exemplo, vou citar a minha avó. Minha avó tem 97, vai fazer, né, 96 anos. E ela embora tenha comorbidades, mas ela é uma idosa saudável. Ela é lúcida, consciente, ela é orientada. Diferente de alguns idosos que eu vejo que têm 65 anos, que tem um metabolismo basal horrível, né? E isso é muito a questão de como você se cuidou ao longo da vida, né? E aí ela tem uma resposta melhor a condições de antibiótico-terapia, a condições de tratamento invasivos, e tudo isso depende com relação também aos seus receptores medicamentosos. Vou te dar um exemplo com relação a isso, você vai entender muito melhor. Você já percebeu que, por exemplo, você toma uma medicação que para você dá certo e para outro não? Assim, eu tenho cefaleia e não adianta você me oferecer Neosaldina. Eu já tomei, para mim não funciona. Sabe por quê? Porque os meus receptores de medicação não se adaptam à Neosaldina. Para você, ela pode ser ótima. Tira com a mão, como a gente diz popularmente, né? E a minha mãe, por exemplo, adora me oferecer uma Neosaldina. Ela, toma uma Neosaldina, é a melhor coisa que tem. Eu, mamãe, não adianta, minha dor de cabeça não passa com Neosaldina. A minha dor de cabeça só passa com dipirona, e tem que ser gotas. Se eu tomo dipirona gotas, a minha dor de cabeça passa, porque os meus receptores são diferentes. Então, metabolismo basal vai depender muito dessas condições. E é receptor. Eu aposto que vai ter alguma medicação que você toma que para outro funcione e para você não dá certo. Existe ou não existe? Sim. É exatamente isso, tá? Então, o metabolismo basal, a forma também como a pessoa se desenvolveu ao longo da vida, cuidou do seu organismo, e os receptores vão falar muito com relação a isso. Tá? Então, tudo depende dessa evolução e como a pessoa vai desenvolver esse quadro hemodinamicamente falando. Mas isso também tem as exceções das exceções, e a gente está dando essas exceções, né, desses pacientes aí de 100 e poucos anos que estão resistindo, 90 e poucos anos estão resistindo pós-intubação, são esses que são os achados clínicos que estão sendo estudados, né? O plasma sanguíneo desses pacientes é que estão sendo estudados para verificar qual é o diferencial, né? Por que que eles resistem? Então, está tudo muito cedo para ser ainda falado como propriedade verdadeira. Mas eu posso te garantir que receptores são muito das chaves do que a gente se pergunta. Tudo bem? Ok, obrigada. Imagina, estou gostando de ver, hein, gente? Vocês hoje estão participativos. Eu gosto assim, porque às vezes eu tenho a impressão que está todo mundo dormindo. Bom, vamos lá. E com relação às complicações adjacentes, né, a síndrome... mas tô aqui. Hã? Aldenice. Você tá aí, Aldenice, isso aí, presente. E, ó, gente, hoje tem atividade, hein? Hoje tem Socrative.
Oi. Professora, Sim. eu não estava conseguindo falar. Quando você falou de que fica até 14, 15 dias positivo, foi isso que você falou, Não é não que foi? vai ficar positivo. Não é que vai ficar positivo. É que é o limite para o controle. Não é que vai ficar. É que são 5 dias de manifestação clínica. Mas eu dou 14 dias de limite para controle da doença, para que você não propague mais ela. Então, porque eu peguei um caso, professor, o paciente ficou bem grave mesmo, entubado, né, tudo. Ele ficou 37 dias positivo, né? Todos os testes dele durante esses 37 dias deu positivo. Daí eu falei, poxa, 14 dias então? Daí eu fiquei com dúvida, né? Será que isso é a risca? Como é que é? Então, exatamente. Tudo existe a sua exceção. Mas agora, o que o manual diz? Por exemplo, se você é um trabalhador, e aí você, não, é o que eu tô falando, gente, tudo depende, não é receita de bolo. Eu não posso pegar um paciente grave de UTI e falar, bom, esse daqui vai ficar 14 dias só e a gente já tira do tubo e vida que segue. Não é assim. Eu vou reavaliando ele, vou vendo como ele responde. Mas, por exemplo, o que eu tô falando desses 14 dias você, que estamos aqui, né, em via aérea, pérvia, né, ventilando sob pressão negativa, que é diferente do paciente entubado, né, esses, quando tem contato, vamos supor que você fez lá a testagem rápida e o seu IgM deu positivo, são 14 dias, que é a fase de contágio. Porque durante esses 5 dias, a partir importante dizer, a partir do surgimento dos sintomas, tá, gente? Então, eu vou contar esses dias. A partir do surgimento dos sintomas é que eu vou desencadear esse processo de contagem para o afastamento desse colaborador ou dessa pessoa que foi infectada pelo vírus. Ok? No caso, esse daí vale para quem tem sintomas leves, né? Exatamente. Porque o paciente de sintoma grave, eu vou tratar, na verdade, o paciente de sintoma grave, agora eu faço o tratamento com relação às complicações adjacentes que ele vai ter, né? Porque a COVID, ela vai desenvolver grandes complicações do sistema respiratório, na maior parte das vezes, como vocês estão vendo aqui, tá? 100% desses pacientes vão desenvolver pneumonia, né? Depois vai caindo, né? O paciente vai ter síndrome da angústia respiratória, vai ter a lesão cardíaca aguda, infecções secundárias, né? Tipo sepse, alguma coisa do tipo, né? Mas olha aí, 39% desses, só não, né? É um número alto, né? Para o ventilador, para uso de ventilador mecânico é alto. 39% desses pacientes, né, internados UTI, 10% deles necessitam da ventilação mecânica. 17% deles permaneceram no hospital e 15 desses pacientes aqui, gente, 15% desses 39% morreram. É alto. E aí, qual é a grande situação? Qual que é o grande problema? Por que que tem lockdown? Por que que tem o isolamento? Por que que tem... e é incrível que tem que, assim, obrigar as pessoas a usar máscara e fazer como se parece... que eu tenho a impressão que eu estou num jardim de infância, né? Tem que obrigar. Acontece que a gente não está morrendo só de Covid. Nós continuamos a morrer de outros problemas, outras condições clínicas, né? Não parou ainda as condições de síndrome coronarianas, não pararam as doenças ateroscleróticas, né? Não pararam as doenças sazonais, né? Nem as arboviroses, ok? E aí, o que acontece? Os hospitais estão ficando superlotados. E eu não tenho condições de receber os pacientes, por exemplo, de uma dengue hemorrágica, tá? O paciente começa a sentir um mal-estar leve que evolui rapidamente para um choque hipovolêmico, na dengue hemorrágica, por exemplo, e eu não tenho um leito para receber esse paciente. Essa é a grande sacada de se fazer um bom isolamento, porque eu superloto os hospitais com essa manifestação aqui.
Oi? Afinal, o uso da máscara, ela protege quem não tem o vírus ou é apenas para quem tem o vírus? As duas coisas. Então, quem não possui o vírus, não contraiu, ela ajuda a não contrair, então. Sim. Porque teve um debate que falava que era inútil. Passou uma vez, se não me engano, numa reportagem, falando que não servia muito para quem não possuía o vírus. Não, imagina. Porque assim, o que acontece? Te impede de colocar a mão na boca, por exemplo, a máscara, porque essa máscara, o Covid, qual que é a transmissibilidade dele? É gotículas, ok? Embora agora nós estejam se fazendo protocolos com relação à diminuição da aerosolização, como eu falei para vocês, nos ambientes, né, hospitalares já foram, na aula passada a gente falou isso, né? Então, não se usa mais nebulização, não se usa mais fazer, após a ressuscitação cardiopulmonar, né, durante a ressuscitação cardiopulmonar, fazer a ambusação, né, ambusar o paciente lá com bolsa, válvula, máscara, tudo, quando for fazer o catéter nasal de O2, coloca a máscara nesse paciente para evitar a aerosolização. Então, quando, por exemplo, o paciente espirra, vamos supor assim, essas gotículas, elas viajam a milhões de quilômetros de velocidade, vamos colocar assim, né? E aí ela chega até os seus olhos, até o seu nariz e até a sua boca, ok? Mas você também pode colocar a mão em alguma outra superfície e levar ela em contato à sua própria boca, ao seu próprio nariz ou até os olhos. Por isso que a gente pede para que... E eu colocando a mão no meu olho, falando com vocês e colocando, é automático, né? Então, existe essa questão também. E o mesmo... esses dias eu estava vendo um pessoal na rua usando a Face Shield. Sabem a Face Shield? Aquela máscara transparente que usa no rosto? E sem usar a máscara convencional, com coisa que alguém vai espirrar e o espirro é unilateral, né? Ele não vai em outras dimensões, gente, ele vai, tá? Não adianta usar só a Face Shield sem a máscara. A Face Shield vai te proteger a nível de gotículas para ocular, para atingimento das oculares, né? E outras vias, porque esse tecido, ele pode ser ultrapassado de gotículas, né? Ele não é impermeável. Então, ele protege nessas duas conjunturas. Então, é errado falar, porque assim, no começo dessa disseminação, o que foi protocolado, que somente as pessoas que tivessem com síndrome gripal leve, né, com sintomas que utilizassem máscara, mas depois que foi realmente deflagrado um processo muito mais consolidado dessa doença, foi se solicitado que a população em massa utilizasse. Bom, aí eu vou passar um vídeo aqui para vocês entenderem por que a pneumonia... Alguém quer falar? Ativou o microfone. Pode falar, meu bem. Professora Cíntia. Deixa eu tirar outra dúvida. Claro. Em relação a essa parte de ambusar, se o paciente chega lá na unidade, ele é positivo. Um exemplo, aí deu problema no ventilador e tal, na parte do oxigênio. Só deixa eu te pausar um minuto. Não é que se deu positivo, não é para ambusar mais. Então, porque, né, o que aconteceu outro dia? Tinha dado problema no ventilador, na parte do oxigênio, tudo. Quando pegaram um plantão, tinha um monte de gente em cima do paciente, ambusando o paciente. Entendi. Cíntia? Sendo que todo mundo sabe que não é para ambusar mais. Então, assim, eu como profissional... Ah, não, pensei que tinha caído. Não, é que ficou uma pausa longa, assim, e eu não estava te ouvindo. Ah, tá. Então, assim, eu como profissional, se eu sei que deu na parte da ventilação, na parte do oxigênio, eu como profissional posso me recusar a ambusar esse paciente? Sim. Primeiro que é regra de ouro, você não pode, se
colocar em risco para atender o outro. Segundo, o que eles poderiam ter usado? Vocês têm filtro? Não. Sabe aquele filtro que usa no ventilador mecânico? Quer ver? Eu vou buscar aqui no Google para mostrar para vocês É o o que é um HME, filtro. né? Oi? HME, alguma coisa assim. Esse é o nome do filtro? Eu não conheço o nome dele. É É esse um mesmo. azulzinho, né? É o filtro que mesmo. conecta coloca no entre a Y. traqueia e a Y. cânula. É, mas eu vou mostrar aqui para vocês as imagens, para quem não conhece. Vocês devem estar vendo a minha tela aqui, estão vendo? É esse mesmo, esse azulzinho. Então, Ah, tá, sei. no caso de deu falha no ventilador, não está funcionando, não sei o quê, conecta o filtro, então. Tá? E aí, colaboradores totalmente paramentados, tá? É HME mesmo que fala. Eu tinha esquecido o nome comercial dele, o Clementina. E aí, usa o filtro, tá? Face shield, máscara, tá? Completa, paramentação completa. Porque senão, quantos profissionais você fica em cima para reanimar esse paciente? Pelo menos 3? E aí você vai disseminar 3. É uma questão de você avaliar o que vai acontecer. Por exemplo, dentro das ambulâncias, eles não fazem ambusação de paciente. Não ambusa. Entendi. Tá? Tá bom, entendi. Obrigada, professora. Imagina, amor. Mas uma coisa, de repente a gente está com um paciente, ele supostamente não está contaminado, porém, ele dá uma parada, mas corre-se o risco dele estar contaminado e não ter dado positivo. Porque já aconteceu assim de ter um paciente que foi internado, acho que foi infecção de urina, e uns 6, 7 dias depois ele manifestou sintomas de começou com falta de ar, desconforto respiratório, foi se agravando, fizeram o teste e deu positivo. Sim, então, é exatamente por isso que o protocolo é para todos. Porque não tem como você adivinhar qual é aquele paciente que já está manifestado e qual não. Porque eu posso ter um desenvolvimento leve dos quadros, como não. Como aquele pode agudizar, né? Pode ir para o tubo, como esse da Itu, como aquele que pode ter só manifestações leves, mas esse da manifestação leve vai propagar, né, uma aerosolização e vai acabar infectando a grande parte dos outros, tanto colaboradores quanto pacientes. É por isso que o protocolo é para todos, não é só para aqueles que estejam apresentando sinais e sintomas de síndrome respiratória ou pneumonia. Entendem? Enquanto durar esse cenário, a solicitação, a indicação... E assim, gente, não é uma obrigatoriedade, tá? É uma sugestão... Ai, caiu meu fone. É uma sugestão da OMS. Então, aí, bom senso vale para todas as organizações de saúde, né, que estão aí acolhendo os seus colaboradores. Beleza? Okay, posso continuar? Sim. Ótimo. Então, gente, estou gostando de ver vocês hoje, hein? Me dá um ânimo quando vocês estão assim, vocês não têm ideia, porque me remete aos nossos processos de aula normal, sabe? Quando só eu falo, dá a impressão que eu estou conversando sozinha, olhando para frente do computador. Bom, então vamos lá. Oi? Desculpa. É que assim, como é algo novo, gera muitas dúvidas para todo mundo aí. Claro, com certeza, muita. E é a hora de vocês tirarem dúvidas, né? E assim, eu não sou suprassumo da ventilação mecânica, não sou, gente. Eu tenho muitas dúvidas, muitas dificuldades, né? E essa infecção é muito nova também. Então, eu estou fazendo cursos assim de madrugada, final de semana, para ficar mais próxima da realidade e estar muito mais preparada para preparar vocês,
Então, eu até me peço desculpas se eu não responder todos aí no nível que vocês gostariam, tá? Você queria perguntar alguma coisa, meu bem? Não, só fazer um comentário só. Ah, beleza. Obrigada. Imagina. Então, olha só, aqui vocês conseguem ver o dimensionamento pulmonar, né? O lobo direito aqui com 2 segmentos lobulares e o esquerdo, desculpa, o esquerdo com 3, o direito com 3, o esquerdo com 2, né? Desenhadinho. E aí vocês estão vendo a traqueia, estão vendo bem os brônquios, estão vendo os bronquíolos. Daqui a pouco vocês vão ver os saquinhos pulmonares. E aí o interessante desse vídeo é que ele vai mostrar para vocês, né, os processos de troca gasosa aí por difusão facilitada, né, através dos capilares. E aí, o que acontece? Quando a gente tem um processo de infecção de vias aéreas, né, acometido por germes, bactérias, né, vírus ou fungos, aí os capilares trazendo o oxigênio, né, através das globinas, né, aí a gente tem o alvéolo pulmonar, e quando vocês expiram, esse processo vai todo para fora. Olha o acúmulo aqui, ó, de processo infeccioso aqui, ó. Tá vendo? Quando a gente tem esse acúmulo, volta um tiquinho aqui. Esse acúmulo aqui, né, de muco dentro dos alvéolos, é ele que vai impedir essa troca gasosa, tá? Se eu tenho um acúmulo de muco aqui, que acontece, por exemplo, na pneumonia, eu não consigo fazer troca gasosa. E aí é que vai acontecer a hipercapnia, vai acontecer a hipóxia desse paciente, tá? E aí que eu vou acumular aí o CO2. Então, acontece aí por influenza, por pneumococo, até por vírus, ou algumas vezes por parasitas, tá? E aí, esses alvéolos acabam ficando, né, irritatícios, né, e ficam acabando cheios de líquidos, né? E aí, os cílios que a gente tem, aqui vocês estão vendo os cílios que tem dentro da cavidade pulmonar, que eles tentam, né, expelir todo, jogar para fora todos esses processos, esses patógenos que entram aqui no nosso pulmão, né? E aqui vocês estão vendo, na verdade, o nosso sistema imunológico tentando absorver essas partículas que eles consideram como corpos estranhos, né, para que a nossa respiração volte no segmento normal, mas muitas das vezes a gente não dá conta desse processo e acontece a falha respiratória, né? E aí, quando eu falo para vocês que eu preciso fazer o recrutamento alveolar, é justamente de melhorar essa condição de expansão do alvéolo aqui, porque ele foi, aqui, prejudicado. Então, quando eu tenho um acúmulo muito grande de secreções em um único local, eu chamo aquilo ali de pneumonia lobar. Então, ele ficou ali agrupado em um único canto, né? Eu tenho muco só naquele canto, ou ele está generalizado, tá? Como na broncopneumonia, por exemplo, ok? Então, aqui ele vai ficar falando sobre os sintomas da pneumonia. E aí eu preciso pensar num suporte de via aérea positiva para esse paciente, porque ele não vai conseguir fazer essa troca gasosa de forma eficaz, e dependendo desse acometimento, né, o paciente pode desenvolver uma septicemia, como vocês estão vendo aí, porque os órgãos de equilíbrio, ou formar até um abscesso, tá, na cavidade pulmonar desse paciente, né, porque encapsula esse processo infeccioso, e aí eu vou precisar tratar esse paciente, tanto da questão da via aérea, quanto da parte medicamentosa, tá? Bom, lembrando que esses pacientes que vão desenvolver a hipoxemia, né, e a hipercapnia, também vão precisar de suporte de oxigenoterapia. E aí eu até falei para vocês, né, quando esse paciente tem
necessidade de oxigenoterapia, eu não posso ficar brincando de deixar ele rebaixar para sofrer, para ofertar suporte. Então, quando ele estiver lá apresentando 94 de saturação, eu já vou ofertar catéter para esse paciente com a máscara através da oxigenoterapia para não dissipar a aerosolização, tá? A oxigenoterapia, então, tem um custo-benefício alto aqui. Outra coisa importante com relação à oxigenoterapia desse paciente é que eu preciso considerar que na via aérea já instalada de forma invasiva, no caso da intubação, vocês aprenderam na aula passada que eu tenho o suporte sob pressão e o suporte sobre volume, né? O paciente cicla a pressão ou cicla a volume. No paciente com COVID, independente desses dois modos ventilatórios que eu vou dar para ele, eu falei para vocês que precisa se ajustar os parâmetros ventilatórios de acordo com o quilo que ele tem, né? Então, você olha ali mais ou menos, tem massa corpórea X, pergunta para o familiar quanto que ele pesa, né? Para ajustar os parâmetros ventilatórios. Mas no caso do COVID, né, por ter essa dificuldade com o recrutamento alveolar, eu dou aí em média de quilo predito do paciente, 6 ml quilo predito, independente da modalidade respiratória que eu vou utilizar com esse paciente, tá? E aí, quando eu vou dar esse suporte para o paciente, quando eu vou oferecer a FI de O2 para ele, no respirador, eu já vou jogar ela em 100%, tá? E aí, depois, eu vou baixando ela para fazer um melhor recrutamento alveolar desse paciente, porque ele vai estar cheio de muco, e aí eu preciso restaurar essa propriedade do paciente, tá? Bom, tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Professora, tem alguma pesquisa em relação... Porque o que eu estou percebendo é que tem acometido mais homens do que mulheres, né? Tudo bem que as mulheres são mais cuidadosas mesmo, né? São mais cuidadosas, né? Mais que os homens. Brincadeira. Mas tem alguma... Mas é verdade. Tem alguma pesquisa em relação a isso? Olha, até o momento, de verdade, eu não sei te responder o que o gênero, né, feminino ou masculino, tem a ver com essa relação. Não tem nada ainda presumidamente novo que se diga cientificamente o porquê que acomete mais os homens do que as mulheres. Não precisa ter um estudo científico mais conciso sobre isso, para que eu te responda de forma assertiva. Não posso te responder sem ter essa base científica certeira, sabe? Bom, vou falar um pouquinho para vocês sobre a posição prona, né? O que acontece? Vocês já devem ter ouvido falar, né, que essa posição prona ajuda bastante com relação ao coeficiente de respiração desse paciente quando ele está em intubação orotraqueal. Então, ela consiste em mudar essa posição do paciente quando ele estava lá em decúbito ventral para essa posição que vocês estão vendo aqui na tela, né? Então, é indicativo aí para os pacientes que a ventilação mecânica, né, e precisam permanecer aí com uma FiO2 menor do que 150, né, milímetros de mercúrio, né? Então, esse paciente está apresentando uma PaO2, FiO2 menor do que 150 milímetros de mercúrio, eu já indico isso. É importante ressaltar que essa estratégia tem que ser realizada em serviços que tenha uma equipe treinada para fazer isso, tá? Porque olha a chance que eu tenho de derrubar esse paciente no chão. Vocês vão ver o vídeo de como faz essa posição prona, tá? Que eu separei ele para vocês, que é bem legalzinho. E aí, como é que eu vou fazer essa posição prona? Esse paciente,
vai ficar 16 horas assim, nesse decúbito, tá? Depois eu volto ele para a posição ventral e ele vai ficar mais 8 horas lá na posição ventral, depois ele troca de novo 16 horas para a posição prona, tá? E aí, esse paciente vai ter uma melhora considerável desse padrão respiratório, né? Eu vou abrir a tela. Oi? Quando o paciente está pronado, ele pode receber a dieta? Ou tem que parar a dieta? Ele vai parar a dieta e ele vai receber quando ele estiver na posição ventral. Então, porque lá onde eu trabalho, a gente está pronando e estão falando que é para rolar a dieta, mas a 20 ml hora. Eu achei estranho, porque tá o decúbito zero, né? Uhum. Aí falaram que é para rolar a dieta 20 ml hora. E ele não tá regurgitando? Não. Tá, bom. Aí tem dúvida. Tá, é porque tem algum... É assim, gente, deixa eu falar. Essa posição prona, ela não é nova, tá? Ela surgiu lá na década de 70, foi como chama aquelas pessoas que entubam? Anestesista que desenvolveu essa técnica, tá? E ela não foi desenvolvida exclusivamente agora. Então, existem vários artigos que falam sobre ela. Pode ser que as pessoas que se embasaram para desenvolver onde você trabalha, né, verificaram que era exitoso correr a dieta em 20 ml hora. Mas precisa ver também a questão de risco de se fazer uma broncoaspiração por conta do retorno desse refluxo dessa dieta, né? Tudo é uma questão de risco-benefício desse paciente. Porque qual que é o indicativo? Oi, meu bem, pode falar. É que assim, geralmente a gente prona, aí eles pedem pra gente esperar 1 hora, depois que pronou, para depois ligar a dieta. Entendi. Tá. Mas eu fico meio com receio, porque durante a manobra pode ser que a sonda até desloque, né? Porque quando a gente prona o paciente, a maioria tá tudo saindo a sonda. É um processo bem delicado, né, de se fazer. Eu teria bastante receio com relação a isso. Mas aí tudo depende do protocolo e da assertividade da equipe, né? Eu não posso dizer que está errado o que eles estão fazendo, porque eu não sei qual protocolo ministerial, qual protocolo científico que eles estão seguindo. Mas o que eu estudei, esse paciente fica em posição ventral e recebe a dieta na posição ventral, e não na posição prona, tá? Bom, oi? Casos também que não seja entubado, também entre posição prona também. Eu acho que melhora, a gente vê que melhora bastante, né? Sim, por que acontece isso? O paciente acaba desenvolvendo uma hipoxemia grave, né? E o pulmão desse paciente permanece inflamado, né? E aí, com isso, esse infiltrado, né? Lembra quando vocês viram o videozinho? Aquele muco que tem lá, aquele infiltrado intersticial, né? Que está tudo inflamado, gera um aumento da permeabilidade alvéolo capilar. E aí isso extravasa, né, no interior do alvéolo e ocorre uma alteração da ventilação e perfusão. E aí essa alteração provoca esse distúrbio da troca gasosa. E aí o paciente vai ser levado à hipoxemia grave, né? E quando ele não está em ventilação invasiva, ele também tem uma melhora com relação a isso. Eu vou desligar minha câmera aqui para falar para vocês por que é... Opa! Por que é eficiente? Peraí. Chururu. Bom, imagina assim, vocês estão vendo aqui o boneco feio do meu filho? Sim. O boneco do Max Steel. Ele é mais articulado, eu achei mais fácil para vocês entenderem.
Quando esse paciente está em posição ventral, o peso gravitacional que o pulmão e o corpo têm sobre o pulmão acaba prejudicando mais essa troca gasosa, tá? Então, você tem aquele peso, os líquidos inflamatórios, o processo inflamatório que já tem ali sendo executado pela pneumonia lobar, dificulta essa troca gasosa também pelo esse peso gravitacional, com essa posição que o paciente está aqui. Quando você prona o paciente, esse peso gravitacional que estava aqui muda de posição. E aí eu tenho uma melhora significativa. Gente, parece mágica, assim. Quem já assistiu as posições pronas vê como o paciente melhora. E aí, como que eu vou acompanhar isso? Pelos padrões ventilatórios, que ele vai demonstrar em seguida, né? E pela monitorização, né, da gasometria arterial, que você vai coletar de 2 em 2 horas. Você vai ver que o lactato desse paciente melhora muito, tá? Além dos parâmetros de gasometria. Lactato melhora, e aí se eu não tenho uma troca alveolar boa desse paciente, automaticamente a troca de a questão tecidual tissular dele vai ficar prejudicada também. Então, se eu tenho dificuldade com a perfusão tissular tecidual, esse paciente vai desenvolver uma acidose metabólica também. Então, o ácido lático aumenta, tá? Então, precisa verificar a gasometria arterial de tempos em tempos. Porém, quais são as dificuldades desse paciente com relação prona? Além de eu ter um grande probabilidade desse paciente sofrer queda, eu posso desenvolver LPP, tá? Lesão por pressão em face. Então, precisa promover a mudança por decúbito desse paciente, tá? Na face, para que ele não promova edema na região facial. E esse paciente vai ficar com uma posição de nadador, tá? Assim, ó, com os bracinhos assim. E aí eu vou trocando essa posição de nadador do paciente, assim como a face dele. Eu vou trocando essa face de posição para não fazer edema. E tomando cuidado também para não lesar o plexo braquial desse paciente, tá? Outra coisa que precisa tomar cuidado é com a pressão do cuff e as outras sondas, porque se eu não tomar cuidado com essa pressão do cuff, ele vai fazer uma extubação, tá? Acidental, ou vai perder essas sondas acidentalmente também, tá? Então, precisa tomar muito cuidado com esses tubos, com esses outros anexos, e tomar cuidado com essas edemas de face que ele pode fazer, e lesão do plexo braquial desse paciente, fazendo a alternação dos membros superiores do paciente. Aí usa coxim e outros acessórios para ficar bem apoiado. Aí agora vocês vão ver um videozinho de como faz como é interessante essa mudança de decúbito. Tudo bem até aqui, gente? Oi? Eu queria fazer uma pergunta. Claro. Professora, eu tenho um familiar, ele teve Covid, porém ele continua internado, já tem mais de 30 dias que ele está entubado. Certo. Inclusive, eles fizeram essa posição prona com ele também. Uhum. E assim, o caso dele ainda é grave, ainda demanda muito cuidado. Só que já tem mais ou menos mais de uma semana que os médicos estão tentando estubar ele e não estão conseguindo. Aí essa semana o médico falou assim que ele, talvez acho que de hoje para amanhã, eles iam fazer uma tráqueo para conseguir estubar ele. Uhum. Aí a minha dúvida é essa tráqueo, né, se conseguir fazer nele, dá para ser revertida depois? Em alguns casos, sim. Depende de como vai ficar a resistência da via aérea para ele, né? Se ele vai ter suporte ventilatório para voltar a respirar por via aérea normal.
Tem alguns pacientes que desenvolvem uma insuficiência respiratória cronificada, e aí eles não conseguem viver mais sem a traqueostomia, porque essa curva que a gente faz na via aérea superior, para alguns pacientes que têm déficit respiratório importante, ele não consegue respirar pela via aérea tradicional, depois que se desenvolve, que se instala aí um processo cronificado, né, de um processo que se ficou patológico aí, como é o caso do seu familiar. Mas existe sim, é o caso do resgate aí que a gente fala do recrutamento alveolar que se tenta fazer com os processos de intubação, com o uso bem adequado do ventilador. Porque assim, geralmente alguns casos de pessoas que eu conheço que passaram, não ficaram tantos dias assim no tubo, né? O único caso que eu conheço que ficou mais tempo é o dele mesmo. E aí eles disseram de fazer isso justamente para estubar ele. Tá. É porque nem pode ficar muito tempo no tubo, porque faz esteanose de traqueia, né? Então, é adequado que esse paciente faça uma traqueostomia para não fazer um prejuízo aí do tubo da traqueia desse paciente. E aí, é uma estratégia protetora também fazer a traqueostomia. E isso não significa que vai ficar de infinito. Pode ser que ele recupere pela respiração normal, tem um bom drive respiratório, né? Mas existem alguns pacientes que não retomam a respiração normal porque não conseguem ter um suporte respiratório adequado. Eu espero de coração que não seja o caso do seu familiar. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Imagina, meu bem. Ó, agora vocês vão ver... Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim, pronto. Tá, vocês vão ver agora como que é essa técnica de mudança de decúbito aí do paciente da posição ventral para a posição prona. Então, olha, mandatoriamente precisa ter alguém na cabeça, né? Quem vai ficar na cabeça? Geralmente é um fisioterapeuta, tá? Um médico, na ausência desses, um enfermeiro, tá? Porque preciso controlar ali a pressão do cuff, preciso controlar tubo, respirador, né? Os outros acessórios, né, de catéteres e sondas. E esse paciente é movimentado em bloco por uma equipe que foi previamente treinada. Vocês já imaginaram fazer isso sem treinamento? Oi? Acho que entrou aí sem querer um áudio. E também vocês já se imaginaram esse paciente em posição prona numa PCR? Tem que voltar rapidamente esse paciente na posição ventral, tá? Não dá para fazer uma movimentação de ressuscitação cardiopulmonar no paciente em posição prona. Tem que voltar o decúbito, tá? Então, eles dão segurança para a movimentação do corpo do paciente, fazendo como se fosse um tipo de um charuto que a gente faz em posição de rolinho com crianças na neonatologia, tá? Nos piquititicos. E aí, a movimentação em bloco é essencial, além da comunicação ativa desses profissionais, né? Olha só que bacana. Gabriel, você já tomou leite? Não. Vai tomar. Desculpa, gente. Professora. Sim. Na verdade, seria lindo se fosse assim, né? Porque muita gente que eu conheço que está trabalhando diretamente com esses pacientes fala que essa hora é terrível, entendeu? Porque são poucos profissionais, às vezes só em 2 mesmo, sabe? Uhum. Em 2 para fazer essa troca? Pois é, professora. Falaram que é cruel.
Como é que faz essa mudança em 2, meu Jesus amado? Não sei, Pro, mas Aonde eu trabalho, no mínimo é são pessoas que 5. estão trabalhando diretamente falaram isso para mim. Bom, até agora os que fizeram, né, os meus alunos que assistiram, que falaram que estão fazendo, né, e olha lá, gente, eles pronam o leito. Os que fizeram falaram que estão fazendo em 5, realmente, porque eu tenho que dar segurança para o paciente. Não adianta ofertar uma terapêutica sem ter a eficiência dela. Oi? Quando eu faço, é em 5, no mínimo. A gente não pode não dar segurança, porque já que se o paciente faz um TCE, Deus me livre, credo. Bom, gente, Deus me livre, credo. Gente, vamos lá para a atividade? Socrative, que vocês já conhecem. Socrative.com é o nome da sala. Não, é o nome do site, desculpa. O nome da sala é Podadeira 2004, é o mesmo. Escrevam o nome completo de vocês. Tem 3 perguntinhas esperando vocês lá. Professora? Pois não. Acabei de ver aqui, é podadeira, beleza. Eu pensei que tinha o I, mas já vi aqui. Não, podadeira. sem o I. Tá, obrigada. Imagina. Professora, o nome da sala é qual mesmo? Podadeira 2004. 2004. Isso. Tá. Obrigada. Nada.
Ó, Oi. nossa, minha internet está muito ruim. É socrativa.com, né? É Socrative. Ah, por isso que não tá indo. Então tá bom, vou tentar de novo aqui, pronto. Tá bom. Professora, estou tentando, mas minha internet está lenta, viu? Mas ela tá lendo aqui, viu? Para falar para a senhora que estou tentando mandar. Tá ok. Bom dia. Bom dia. Tem um aplicativo também da Socrative. Acho que fica até mais fácil para o pessoal que está tendo dificuldade. Porque você colocar no Google, vocês colocam lá socrative.com. É só ir o passo a passo. Ele pede student login. É que eu nunca fiz pelo aplicativo. É igual no site, só que já tem lá guardadinho, então. Ah, tá. Quando termina, faz o que agora? Só aguardar, Cida, que eu vou falar com vocês. Ok, obrigada. Nada. Eu só tinha uma pergunta, professora, para fazer para a senhora. É que agora a gente está tendo muito caso de Covid com crianças. O que está mais difícil é deixar aquele catéter com a máscara, que você falou, coloca o catéter e a máscara por cima. É muito difícil as crianças permanecer com aquele catéter. Ah, eu posso imaginar. Nesse caso, como que eu devo agir? Queria ter uma resposta para te dar, Cida. Queria falar assim, você é das crianças, mas não pode. Não, professora, eu estou falando sério, eu quero também deixar aí avisado para a turma que tem com as crianças em casa, ficar atenta, gente, porque nos últimos dias as crianças têm aumentado um caso muito grande com Covid e tudo positivo. E assim, não está sendo sério, e não está sendo fácil, entubado, é fácil de cuidar, porque ele está entubado e você está sedado, mas realmente quando tira o tubo, fica difícil, porque não fica, você sabe que ele não fica com o catéter e muito menos com a máscara, né? E assim também outra coisa que eu tenho observado também é que como esse protocolo que a gente está estudando, a gente está vendo é que nas instituições isso está continuando muito errado. Não vai como a gente aprende, né? Quando eu falei assim, gente, tá todo mundo daqui a pouco contaminando, porque não permanece realmente o que a Inês está pedindo. Então, assim, tá complicado. E assim, vamos ficar atento com as nossas crianças, porque tá ficando sério. Tá difícil. Os adultos já tá difícil, e com as crianças agora tá ficando meio complicado, professora. Porque sazonalmente a gente está num período, né, de gripe, de acometimento, né? Oi? Amei. Professora. Oi? Referente às perguntas do Socrative, eu consegui acessar, porém eu só coloquei brodadeira e entrou em uma questão de... Você viu, né, que eu já respondi todas, eu mandei lá no grupo. Pera só um pouquinho, deixa eu falar com a Isamária. Isamária, você tem que colocar podadeira 2004. Se você colocou só podadeira, ele vai para outro questionário, que eu não sei quem é. Porém, eu tentei sair,
Não estou conseguindo, só está colocando o meu nome, não entra no Podadeira 204. Entra em outra página do Google e coloca socrative.com. Em outra fonte? Entra de novo. Gente, quem não está falando comigo, por gentileza, coloca o microfone no mudo. Isa, entra no Google de novo e coloca lá, socrative.com. Tá. Conseguiu? Sim, eu já tentei fazer esse login, mas só faz o login do aluno. Mas é no login do aluno mesmo. Porém, só aparece a opção do meu nome, não da sala. Ele aparece assim, room name. Não aparece para você? Isso. Então, room name é nome da sala. Aí você coloca Podadeira 2004. O meu, dá licença, Pro, só um minutinho. O meu nem pediu o nome da sala, já foi direto para o nome do aluno. Não sei se é porque eu já acessei alguma vez. Já foi direto para o questionário, depois que eu digito o nome do aluno. Digita o nome do aluno e vê se vai para o questionário. Mas a Maia entrou agora. Sim, obrigada. O meu não pediu a sala também. Oi? Kelly, tô aparecendo aí na listagem normal? Eu já vou falar o nome de quem tá aparecendo e quem não tá bom? Deixa eu só dar mais um tempinho para o pessoal entrar. Então, sazonalmente, nós estamos num período de começar com as gripes, né? Professora, dentro disso aí que a colega falou dos casos de crianças, né? A gente sabe que o Covid em adulto não pode ter visita nem acompanhante. E a criança, como que fica? Não, a criança, ela fica. Com acompanhante. Ela tem que ficar. Ela fica com acompanhante, né? Sim. Entendi. Tá ok, obrigada. Professora, confirma se o meu foi, por favor. Calma só um pouquinho, que eu já vou fazer isso, tá bom? Ah, tá bom, obrigado. Imagina. Desculpa aí a aceleração. Não, fica tranquilo. Essa aula vai estar no AVA, professora? Sim, meu amor. Depois eu vou converter ela. Eu sempre converto. Primeiro eu coloco no meu YouTube. O meu YouTube vai mais rápido. Depois eu ponho no AVA. E depois eu ponho o questionário. Eu sou quase uma youtuber agora. Acho que eu vou deixar essa vida de professora, eu vou ser youtuber. Isso aqui não. Bom, gente, vamos lá. Aldenice, falta uma. Alex Laureano, Bianca, Caroline Gomes, Cíntia e Daliane, entregue. Daniela Roberta, não entregou nenhuma. Daniele, Diogo, Débora, Edneia, Elaine e Everton, entregue. Fernanda, que está sem o sobrenome, não entregou nenhuma. Fernanda Paula, entregue. Felipe Botelho e Eusenice, entregue. Isamária só entregou uma. Jaqueline Salomão só entregou uma. Jeane, entregue. Jennifer, João Andrew e Josi, entregue. Karine Dominique, entregue. Kelly Catarine, falta uma. Lucas Chaves, não entregou nenhuma.
Maria Aparecida, Maria Clementina, Nilza, Patrícia Aparecida, entregue. Patrícia dos Santos, entregou uma. Patrícia Staboli, entregou todas. Patrícia Lima, todas. Rafael França, só entregou uma. Sandra Pereira, Sandra Regina, Sheila Alves, Cirleia, entregue. Suelen, falta uma. Tainá, entregue. Vanessa Viana, falta uma. Viviane, entregue. 5 minutinhos, tá, gente? Gente, me dá um minutinho aqui, eu já volto, tá? Só um minutinho. Oi, gente, voltei. Daniela Roberta, Jaqueline Salomão, Karine entregou. Lucas, Rafael França. Só faltam vocês. Professora. Oi. O aplicativo do Socrative fica registrado as outras atividades ou isso daí, assim que respondeu, some? Para mim, fica. Para vocês, depois que vocês respondem, sai a tela. É que eu sou inscrita como professora. Mas, o que acontece? Toda vez que vocês terminam de responder, eu vou lá, eu baixo. Quando a gente termina de responder, eu não vou lá e compartilho a tela com as perguntas, com o PDF. Então, eu pego esse PDF e coloco lá no AVA de vocês. Então, tudo bem. Para que vocês tenham acesso às perguntas. Até porque, por exemplo, vamos supor que hoje alguém não conseguiu responder, faltou na aula, teve problema de acesso, alguma coisa do tipo. Vocês têm 24 horas para poder responder essas perguntas e mandar no meu e-mail. No meu e-mail pessoal, tá? No danicprodrigues83@gmail.com. E se eu já falei, eu vou reforçar a questão do envio de e-mails, tá, gente? Por quê? Tem aluno que me manda e-mail assim, resposta da atividade, A, B, C. Aí eu fico olhando assim, é sério isso? Aí eu tenho que responder o e-mail falando, por gentileza, queira colocar o seu nome inteiro, nome da disciplina, horário da disciplina e qual foi o dia da atividade. Porque, gente, eu tenho na base aí de 300 alunos, tá? Tópicos, eu dou tópicos em 3 dias da semana. Eu dou de sexta, de terça e de quarta. Se você escrever assim, matéria é tópicos, eu vou responder de novo o e-mail. De qual dia da semana? De qual horário? Tá? E qual dia foi essa atividade? Você precisa falar, porque a gente faz atividade quase todos os dias. Então, você precisa relacionar qual é o dia de atividade. E lembrando, tem só 24 horas, tá? Não adianta colocar daqui 5 dias
que milagre não vale, né? Então, por favor, identifique o horário também que você faz, porque senão eu não consigo, né, fazer o alinhamento de quem é quem. Vocês são muitos na minha vida. Bom, vamos lá. Oi? Cada resposta certa vale quanto? Vale uma vida que você salvou porque você prestou atenção na aula. Tá bom. Bom, vamos lá. Vocês vão ver agora o PDF e a gente vai corrigir junto. Estão vendo aí o PDF? Sim. Sim. Tá, então vamos lá. O manejo do paciente em posição prona requer diversos cuidados da equipe com o paciente. Existe o risco de diversas complicações durante a mudança do decúbito e durante a manutenção da posição. Qual situação apresenta uma possível complicação e uma recomendação para evitá-la? Assinale a alternativa correta. Qual que era a alternativa correta? A alternativa D de Dani. D de dado. D de dado. Extubação acidental. Verificar e ajustar a fixação do tubo e monitorizar a pressão do cuff, né? Olha só, gente, as outras alternativas. Letra A, fratura de membros inferiores. Utilizar talas rígidas para evitar a mobilização das articulações. Gente, se o paciente está com fratura, eu não vou fazer posição prona desse paciente, tá? Paciente hemodinamicamente instável, não é recomendável fazer posição prona e nem paciente com dificuldade de mobilização devido a fraturas. Lesão de pressão, manter a posição por tempos curtos, alternando em posição supina. Se eu tenho dificuldade, eu preciso de 5 membros da equipe, não é por posição curta, 16 horas ele pode ficar em posição prona, tá? Edema facial é uma correlação, mas manter em decúbito negativo, nunca, tá? Ele pode fazer uma broncoaspiração. Então, a resposta certa era D. 2. A oxigenação é uma forma de tratamento baseada na suplementação de oxigênio com frações inspiratórias superiores ao ambiente, aproximadamente 21%. Os pacientes com Covid-19 evoluem frequentemente para a deteriorização da oxigenação e necessitam de internação hospitalar, sendo então um dos grandes motivos para a manutenção desses pacientes internados. Como deve ser a prescrição de oxigenoterapia para esses grupos de paciente e as justificativas associadas? Qual que era a alternativa correta? D de doidando. A de amor. Então, o primeiro sistema de oxigenoterapia iniciado é para pacientes que isso daí eu falei na aula para vocês. Paciente que estiver já com saturação abaixo de 94, eu já indico o catéter tipo óculos para esse paciente, tá? E eu não posso esperar baixar mais do que isso, né? As outras alternativas, olha lá, letra B, eu devo indicar alto fluxo para esse paciente, né? Para resgatar da hipoxemia. Não, né? Na verdade, não é alto fluxo. Eu indico o catéter de catéter nasal de O2, mas não é indicado alto fluxo. Depois, a letra C aqui falava que o paciente tinha que ter 94, mas fazer uso de máscara com reservatório. Faça uso de máscara, gente? Não, né? Porque faz aerosolização. E a letra D falava para iniciar só quando o paciente estivesse com 90%. 90% ele já tem grandes chances de evoluir para hipercapnia ou para hipóxia, tá? Então, a letra certa era a letra A. Bom, a 3. A ventilação mecânica em pacientes com Covid-19 tem como objetivo a proteção das unidades alveolares, melhora da oxigenação e manutenção da ventilação adequada. Qual a recomendação seria mais adequada para a ventilação neste grupo? Qual que era a correta? Letra D, de Dani. Independente do modo ventilatório, se fosse por volume ou pressão, o volume corrente deve ser monitorizado em 6 ml de peso predito. Falei isso daí em aula para vocês, né? Porque do restante eu preciso fazer recrutamento alveolar desse paciente, porque ele está com todas as suas vias prejudicadas. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui como vocês foram e confiram se todo mundo entregou,
tá? Vou passar bem devagarzinho aqui. Quanto que vale? Vale, todo mundo ganha ponto, tá? Professora, Oi. Referente a essa última questão, eu acho que isso é até houve um professor postando, Rafael Marinho, que agora o enfermeiro tá apto a mexer no ventilador mecânico, né? Com prescrição médica, entendeu? Em alguns casos, assim, né? Antes não existia isso, né? Não sei se você chegou a ver. É bem interessante porque a gente não é que entende muito, né? Mas... Então, na verdade, não é que é agora, viu, Rafa? Você não assistiu a minha aula passada? Assistiu? Eu assisti, mas eu acho que eu perdi algumas partes porque estava falhando muito a internet. Tá, na verdade, o enfermeiro pode mexer no ventilador desde que ele se sinta habilitado para, tá? Então, o nosso conselho diz, no começo da aula passada, eu até passei para vocês, que está escrito lá na lei do exercício profissional, que desde que você tenha instrução técnica e se sinta devidamente orientado para não cometer a imperícia, você pode sim executar práticas de execução aí com os parâmetros do ventilador mecânico. O enfermeiro nunca foi proibido, desde que você saiba, né? Isso está lá no parecer do Corém, era o primeiro slide da aula passada. Então já é antigo, professora? Já. É um parecer do Corém de 2010. Teve um parecer atual agora, acho que foi dessa semana aí, né, nesse período de pandemia. Então, mas esse parecer pode ter sido reavaliado, mas ele já é antigo. Né? Entendi. O enfermeiro já podia mexer no ventilador. Entendi. Tá? Não era proibitivo, não. É que, na verdade, sendo bem sincera, para algumas classes, para alguns enfermeiros, isso era uma questão assim de não curiosidade. Poucos queriam aprender sobre o manuseio e assim, já que não é da minha responsabilidade, eu não deixava passar, entendeu? Mas não era proibitivo, não. Entendi. Obrigado, professora. Imagina. Alguma dúvida, pessoinhas? Não? Não, prof. Não, tá. não. Bom, próxima aula, que na verdade eu pretendia fazer nessa, mas não vai dar tempo, porque é uma aula comprida. Essa aula eu gosto bastante, vocês são extremamente participativos. Eu acho que de todas as aulas que eu dou, essa é a mais coesa com relação à participação de vocês, a interesse, eu gosto bastante. Mas a próxima aula vou falar sobre drogas vasoativas, né, e outros fármacos utilizados na UTI, e ela é bem extensa também. Então, eu fui olhar no calendário para ver se não era nenhum feriado, porque é um tal de feriado cair na sexta-feira, né? Gente, não esqueçam aí do trabalho, tem gente que já me enviou, eu vi que teve um aluno da manhã que já enviou, um grupo da manhã, não deixem para a última hora, tá bom? Ok, pro. Gente, sextou, um beijo para vocês, queridos, se cuidem. Fica com Deus. Bom dia. Saudades. Bom final de semana. Beijo. Tchau, bom final de semana. Bom final de semana para todos. Semana que vem. Bom final de semana para todos. Tchau, gente. Tchau, querido. Bom fim de semana. Tchau. Bom fim de semana. Vocês também. Tchau. Professora, Sim. Eu estava esperando o povo sair, mas não saiu todo mundo, falta acho que 3 pessoas ainda. Né? É que eu estava com vergonha de perguntar. A senhora falou que estuda um pouco por fora. É pago ou a senhora vai procurando pela internet?
Não, eu faço os cursos cedidos pelo Ministério, a Organização Mundial da Saúde. A senhora entra na página deles e vai estudando. Isso, do HC também. Todos que eu fiz até agora, eu já fiz 3. Todos foram gratuitos. Ah, tá. Vou anotar aqui. É o HC e Ministério, né? Ministério da Saúde. E o da OMS também. OMS. Tá bom. Muito obrigada, viu? Imagina, Fê. Tchau, beijo. Tchau, fica com Deus. Você também. Débora, Jeane, alguma dúvida? Vergonha de perguntar isso, né? Uma pergunta boa dessa, até uma informação boa para todo mundo, né? É engraçado. Não, professora. Eu vou até vou aproveitar a pergunta dela para dar uma olhada também. Tá certo, pode Jeane. se você quiser, que eu nunca consigo sair da sala, não sei por quê. Não, tudo bem. Eu desligo você, não tem problema. Semana, tá? Para você também. Tchau, tchau.